O dia parecia comum, mas o destino tinha planos diferentes para ela. Uma simples decisão dentro de um ônibus lotado mudaria sua vida para sempre. Você já teve a sensação de que um pequeno ato de bondade poderia causar um grande impacto? Muitas vezes, na correria do dia a dia, deixamos passar oportunidades de fazer o bem, sem imaginar que essas pequenas ações podem desencadear eventos extraordinários. A história de hoje é sobre uma jovem comum que apenas seguiu seu coração e, sem perceber, deu início a uma jornada que transformaria tudo ao seu redor. Ela não esperava reconhecimento, tampouco alguma recompensa, mas às vezes o universo trabalha de maneiras misteriosas. E se eu te dissesse que um simples gesto de educação e respeito poderia abrir portas que ela jamais imaginou? Que sua vida mudaria completamente por causa de algo que muitos considerariam banal? Fique até o final desta história e descubra o que aconteceu quando essa jovem cedeu seu lugar para um idoso no ônibus. O que ele fez depois foi tão inesperado que deixou todos ao seu redor sem palavras. Você faria o mesmo no lugar dela? Ela era uma jovem como tantas outras, com sonhos, dificuldades e um cotidiano agitado. Trabalhava ou estudava, enfrentava desafios diários e, como qualquer pessoa, tentava se equilibrar entre responsabilidades e desejos. Apesar da rotina cansativa, sempre teve algo que a diferenciava: seu coração generoso. Naquela tarde, depois de um longo dia, tudo o que ela queria era chegar em casa, descansar e recarregar as energias para o dia seguinte. Como de costume, pegou o ônibus que a levaria de volta para sua casa. O transporte estava cheio, como sempre, e ela precisou ficar em pé por um tempo até que um assento ficasse vago. Quando finalmente encontrou um lugar para sentar, suspirou aliviada. Era um pequeno conforto após um dia exaustivo. Seu corpo relaxou, e por um momento ela pensou que poderia finalmente descansar, mesmo que por alguns minutos. Mal sabia ela que dentro daquele ônibus algo aconteceria para mudar sua vida. Um simples gesto de empatia e respeito, algo que para muitos poderia passar despercebido, se tornaria um divisor de águas em sua história. Tudo começou com um olhar atento e uma decisão sem hesitação. O trânsito estava intenso, como de costume, e o ônibus avançava devagar pelas ruas da cidade. Lá dentro, passageiros exaustos voltavam do trabalho, da faculdade ou de qualquer outra obrigação do dia. O cenário era típico: pessoas distraídas no celular, algumas cochilando, outras encarando a paisagem pela janela. O ar estava carregado, uma mistura de cansaço e impaciência. Os bancos estavam todos ocupados, e quem não teve a sorte de conseguir um assento se equilibrava nos apoios metálicos, tentando resistir aos solavancos do veículo. A jovem, que havia conseguido um lugar depois de alguns minutos em pé, observava o ambiente ao seu redor. Ela via rostos cansados, preocupados e até mesmo indiferentes. O ônibus parava constantemente para que mais passageiros entrassem. A cada parada, o espaço ficava mais apertado, e os novos passageiros tentavam encontrar um lugar para segurar. O desconforto era evidente, mas todos pareciam aceitar a situação como parte da rotina. Foi então que o motorista parou novamente e um senhor idoso subiu lentamente. Ele segurava uma bengala e olhava ao redor, procurando um lugar para se sentar. O que aconteceu a seguir mudou tudo. O ônibus parou bruscamente e entre os passageiros que entravam, um idoso chamou a atenção. Ele parecia frágil, com cabelos grisalhos e passos lentos. Com uma das mãos, segurava uma bengala firme, enquanto com a outra tentava se equilibrar para não perder o equilíbrio com o movimento do veículo. Os olhos do senhor varreram o ônibus rapidamente, na esperança de encontrar um assento disponível. Mas não havia nenhum. Ele suspirou, visivelmente cansado, e se apoiou em um dos ferros próximos à entrada, segurando-se o melhor que podia. O que mais chamava a atenção não era sua aparência frágil, mas sim a indiferença dos outros passageiros.
Muitos o viram entrar, mas desviaram o olhar, fingindo não perceber sua dificuldade. Alguns estavam imersos em seus celulares, enquanto outros apenas olhavam pela janela, ignorando completamente a situação. A jovem, porém, não conseguiu ficar indiferente. Ela sentiu um aperto no coração ao ver aquele senhor lutando para se equilibrar. Seu instinto foi imediato. Ela precisava fazer algo. Sem pensar duas vezes, tomou uma decisão simples, mas que mudaria o curso daquela história para sempre. Sem hesitar, a jovem se levantou e olhou para o idoso com um sorriso gentil. "O senhor pode sentar aqui", disse, gesticulando para o assento que acabara de desocupar. Seu tom de voz era suave, sem esperar nada em troca, apenas movida pelo respeito e pela empatia. O senhor ergueu os olhos e, por um momento, parecia surpreso. Ele não esperava aquele gesto, talvez porque já tivesse se acostumado à frieza do mundo ao seu redor. No entanto, ao perceber a sinceridade no olhar da jovem, sorriu de volta e, com um aceno de cabeça, agradeceu antes de se sentar. A jovem se segurou em uma das barras e ficou em pé, agora sentindo o leve balanço do ônibus. Não se importava com o desconforto, pois sabia que tinha feito a coisa certa. Os outros passageiros assistiram à cena, mas poucos reagiram. Para muitos, aquilo era apenas um momento passageiro, algo irrelevante, mas para o idoso não era. E ele deixaria isso claro muito em breve. O que aconteceu depois desse gesto de bondade, ninguém poderia prever. No momento em que a jovem cedeu seu lugar para o idoso, algumas pessoas no ônibus notaram o gesto, mas a maioria permaneceu indiferente. Alguns passageiros levantaram o olhar por um instante e voltaram rapidamente para seus celulares, enquanto outros fingiram não perceber. Uma senhora, sentada mais à frente, sorriu discretamente, como se apreciasse o ato de gentileza. Já um homem de meia-idade, aparentemente apressado e irritado com o trânsito, resmungou algo inaudível. Para ele, aquilo não fazia diferença. No entanto, o idoso parecia profundamente tocado. Ele ajeitou-se no banco com dificuldade e olhou para a jovem com uma expressão que misturava gratidão e surpresa. Era como se ele não esperasse mais encontrar pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. O ônibus continuou sua viagem e o gesto da jovem logo foi esquecido pela maioria, mas não pelo senhor. Ele ficou observando a jovem discretamente, refletindo sobre sua atitude. Seu olhar parecia carregar um mistério, algo que ainda não havia sido revelado. Aquele simples ato de bondade, ignorado por quase todos, estava prestes a desencadear uma reviravolta que mudaria completamente a vida da jovem. Sentado no lugar que a jovem lhe cedeu, o idoso ajeitou sua bengala ao lado e olhou para ela com um brilho diferente nos olhos. Então, com um sorriso gentil, disse calmamente: "Muito obrigado, minha filha. São poucas as pessoas que ainda se preocupam com os outros. Você ainda será muito recompensada por isso." A jovem sorriu de volta e fez um gesto com a cabeça, como se dissesse que não precisava de agradecimentos. Para ela, aquele ato foi instintivo, algo que qualquer um deveria fazer. No entanto, as palavras do idoso soaram enigmáticas. Seria apenas uma forma de expressar sua gratidão ou havia algo mais por trás daquela frase? A jovem não deu muita atenção. Ela apenas continuou sua viagem, segurando-se na barra, enquanto o ônibus avançava pelas ruas movimentadas. Mas o idoso parecia saber de algo que ela não sabia. Ele manteve o olhar nela por um tempo, como se estivesse analisando sua atitude, sua humildade e sua bondade genuína. O que ele faria a seguir deixaria a jovem completamente surpresa. Ela jamais imaginaria que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Após alguns minutos, a jovem finalmente chegou ao seu ponto de descida. O ônibus parou e, segurando firme na barra para se equilibrar, ela se despediu mentalmente daquele senhor e desceu. O dia estava terminando.
E tudo o que ela queria era chegar em casa, descansar e se preparar para mais um dia de rotina. Enquanto caminhava pelas ruas, sentiu uma leve sensação de que aquele encontro não tinha sido por acaso, mas ignorou o pensamento e seguiu em frente. No dia seguinte, ao sair para mais um compromisso, talvez uma entrevista de emprego, um dia importante no trabalho ou na faculdade, ela se deparou com algo inesperado. Ao chegar ao local onde precisava estar, encontrou o mesmo senhor do ônibus. Por um instante, ficou confusa. Como aquilo era possível? Seria apenas coincidência? O idoso, por sua vez, sorriu ao vê-la. Era como se já soubesse que voltaria a encontrá-la. Naquele momento, a jovem percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O gesto que ela considerou simples havia desencadeado um efeito que mudaria completamente sua vida. Naquela manhã, a jovem saiu de casa sem imaginar que sua vida daria uma guinada inesperada. Ela estava a caminho de algo importante. Uma entrevista de emprego, um evento profissional ou até mesmo um encontro decisivo para seu futuro. Ao entrar no prédio onde tinha compromisso, sentiu um frio na barriga. Estava ansiosa, esperançosa, mas ao mesmo tempo insegura. Ela respirou fundo e seguiu em frente. Foi então que, ao olhar ao redor, avistou um rosto familiar. Seu coração acelerou ao reconhecer o idoso do ônibus. Ele estava ali, elegante e bem vestido, conversando com algumas pessoas importantes. O choque foi imediato. O que ele fazia ali? Como podia estar naquele mesmo local, exatamente no momento mais crucial de sua vida? Sem entender direito, a jovem hesitou, mas o senhor notou sua presença e abriu um sorriso, acenando para ela. Com passos lentos, aproximou-se e disse: "Eu disse que você ainda seria recompensada, não disse?" A jovem não fazia ideia do que ele queria dizer com aquilo, mas tudo ficaria claro em poucos instantes. A jovem olhou para o senhor com curiosidade e um certo receio. Quem, afinal, era aquele homem? Até então ela pensava que ele era apenas um idoso comum que precisava de um assento no ônibus. Mas agora, diante dela, ele parecia alguém muito mais influente e importante. O senhor percebeu sua expressão confusa e sorriu antes de se apresentar formalmente. Seu nome era amplamente conhecido. Ele era um empresário de sucesso, dono de uma grande empresa ou talvez um investidor renomado. Alguém com influência e poder suficiente para mudar vidas. A jovem ficou em choque. Jamais imaginaria que aquele senhor humilde, a quem ajudou sem esperar nada em troca, fosse uma pessoa tão importante. Ela tentou processar tudo aquilo, enquanto ele continuava falando. Você demonstrou algo raro hoje em dia, bondade genuína, e eu valorizo isso mais do que qualquer diploma ou experiência profissional. As palavras dele a deixaram ainda mais intrigada. O que ele queria dizer com aquilo? O que aquilo significava para seu futuro? A resposta para essas perguntas viria logo depois, e a deixaria sem palavras. A jovem ainda tentava assimilar o que estava acontecendo. O idoso que ela ajudou no ônibus agora se revelava uma pessoa influente, alguém cuja opinião e decisões poderiam mudar vidas. Mas o que isso significava para ela? O senhor continuou: "Ao longo da minha vida, aprendi que o caráter de uma pessoa não se mede pelo que ela faz quando está sendo observada, mas sim por suas atitudes quando ninguém espera nada dela. Você me ajudou sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Isso me mostrou o tipo de pessoa que você é." A jovem sorriu timidamente. Para ela, ainda parecia surreal que um simples gesto tivesse chamado tanta atenção. Então, o idoso olhou fixamente para ela e disse algo que a fez prender a respiração. "Eu quero te dar uma oportunidade, uma chance de mudar sua vida." O coração da jovem acelerou. O que ele estava dizendo? Que tipo de oportunidade ele queria oferecer? Ela estava prestes a descobrir que sua vida tomaria um rumo que jamais imaginou. Tudo por causa de um ato simples de gentileza dentro de um ônibus. A jovem ficou sem palavras enquanto tentava entender o que estava acontecendo.
O idoso, com um sorriso acolhedor, continuou: Tenho uma empresa e estou sempre em busca de pessoas íntegras, com bom coração e caráter. Se você tiver interesse, há um lugar para você lá. Ela ficou surpresa. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas eu não tenho experiência... Ela tentou argumentar. O senhor apenas balançou a cabeça. Experiência se adquire com o tempo. O mais importante você já tem: empatia, respeito e bondade. Isso não se ensina. A jovem sentiu um misto de emoção e dúvida. Seria um teste? Um sonho prestes a se tornar realidade? Oportunidades como aquela não surgiam todos os dias. Ele entregou seu cartão com um endereço e pediu que ela comparecesse no dia seguinte. Pense nisso. Se decidir aceitar, estarei esperando por você. Ela segurou o cartão com mãos trêmulas. Aquele dia, que começou como qualquer outro, estava terminando com a possibilidade de um futuro completamente novo. Naquela noite, a jovem mal conseguiu dormir. Ela segurava o cartão do idoso e olhava para ele repetidamente, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. Até ontem, ela era apenas mais uma pessoa, enfrentando os desafios do dia a dia. Agora, uma oportunidade única surgia em sua vida. Tudo porque decidiu fazer um simples ato de bondade sem esperar nada em troca. No dia seguinte, tomou coragem e foi até o endereço indicado. Era um prédio imponente, uma empresa renomada. Ao entrar, foi recebida com respeito e conduzida até o escritório do idoso. Lá, ele a esperava com um contrato sobre a mesa. Bem-vinda à sua nova jornada, disse ele, estendendo a mão para ela. A jovem sentiu os olhos lacrimejarem. Ela nunca imaginou que um gesto tão pequeno pudesse resultar em algo tão grandioso. Naquele momento, ela percebeu que a vida pode mudar em um instante e que a verdadeira recompensa vem quando menos esperamos. A história dessa jovem nos ensina uma grande lição. Nunca subestime o poder de um pequeno gesto. Às vezes, um simples ato de bondade pode abrir portas que jamais imaginamos. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão tão focadas em suas próprias vidas que esquecem de olhar ao redor. No entanto, ajudar alguém, mesmo que seja com um gesto simples, como ceder um lugar no ônibus, pode ser o começo de algo extraordinário. Essa jovem não fez nada esperando recompensa. Ela apenas seguiu seu coração, acreditando que o certo é ajudar quem precisa. E foi exatamente isso que mudou seu destino. O idoso, que poderia ser qualquer pessoa, era alguém com poder para transformar vidas. Mas ele não estava interessado em diplomas ou status. Ele queria encontrar pessoas boas, e a jovem provou ser uma delas. Quantas oportunidades podem estar à nossa volta sem que percebamos? Será que pequenos atos de bondade podem realmente mudar o mundo? Talvez a resposta esteja na maneira como escolhemos tratar as pessoas ao nosso redor. Agora eu te pergunto, e se fosse você? Você teria cedido o lugar para aquele idoso? Será que, sem saber, já perdeu uma grande oportunidade por não ter praticado um pequeno ato de bondade? Essa história é um lembrete poderoso de que nunca sabemos quem está ao nosso redor. Cada pessoa que cruzamos em nosso caminho pode ter um impacto inesperado em nossa vida. Então, que tal começar a enxergar as pequenas oportunidades de fazer o bem? Quem sabe o que pode acontecer? Se você gostou dessa história e acredita que o mundo precisa de mais empatia e generosidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário contando se já viveu algo parecido e, claro, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.